O juiz Valisney Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, recebeu a denúncia do quadrilhão do PT e tornou réus Lula, Dilma Rousseff, Guido Mantega, Antônio Palocci e João Vacari Neto. O magistrado entendeu existirem indícios suficientes para a abertura da ação penal pelo crime de organização criminosa. A denúncia foi apresentada no ano passado pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Janot afirmou que a cúpula do PT recebeu 1 bilhão e 480 milhões de reais de propina em dinheiro desviado dos cofres públicos. Em março desse ano, o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, dividiu o processo e enviou a parte dos políticos sem foro privilegiado para a Justiça Federal do Distrito Federal prosseguir com o caso. Na denúncia, Janot ressalta que só no âmbito da Petrobras, o prejuízo gerado pelo esquema de corrupção foi de ao menos 29 bilhões de reais, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal de Contas da União. Mais uma aí para conta de Lula, de Palocci e de alguns velhos conhecidos aí da Justiça, né, professor? 29 bilhões, mas ao menos, quer dizer, esse é um negócio, eu não me conformo com os valores, sabe? É o PIB de muito país pequeno, claro, né? Claro, Países de menor expressão. 29 bilhões ao menos e só em uma denúncia. É um negócio assim inacreditável. Eu sempre digo que o PT é o organizador maior desvio de recursos públicos da história da humanidade, não é exagero. Do Hammurabi, lá na Mesopotâmia, até o Lula em São Bernardo do Campo, né, que tem a sua Mesopotâmia, tem lá o rio Córrego dos Meninos e tal, o Lula é o maior ladrão da história. Não há um chefe de quadrilha com a potencialidade de assalto à coisa pública como o do Lula. É inacreditável. Agora, significa, vale destacar, que esse, só lembrando a quem nos assiste e quem nos ouve, que tem de lembrar o seguinte: uma coisa é o processo do sítio, que é outra coisa. Esse está na esfera lá do Paraná, da 13ª Vara Federal. Aqui é a 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Aquele é o processo do sítio de Atibaia. Esse é o processo, então, que envolve o quadrilhão do PT. Veja que quando ele recebeu, agora vira ação penal, porque você tem um inquérito, né? E agora foi recebido e virou uma ação penal. Virando uma ação penal, ele é réu mais uma vez. Agora, o que diz o Vila, né? O que me impressiona é pensar no bilhão. O bilhão virou a moeda aí desse grupo. E como diz o Vila, não é exagero nenhum, é a maior ladroagem da história. Nunca houve alguma coisa parecida. A propina é medida em milhões, mas muitos milhões, a propina. E se você ofender alguma coisa abaixo de 1 milhão para qualquer desses ladrões, eles ficam ofendidos. Eles ficam ofendidos. Eu não venho falar em moeda de troco, em dinheiro de troco, não. Eles querem conversar sério. O bom é que aqui, também para gente, eu quero ver o que os advogados do Lula vão fazer, os incompetentes, lá, que eles vão argumentar. O Moro não tem nada com isso, está fora dessa. Até a juíza também não tem nada com isso. Também o Valisney está na conspiração contra o Lula, e o Lula vai perguntar o quê? Então, eu sou ou não um dos envolvidos com a organização criminosa? Pode responder o juiz. E vai pegar mais uma pena, que boa e merecida. E aí, Zé Maria, boa noite. Boa noite, Zé. Muito boa noite a todos. Pois esse é o processo do chamado quadrilhão do PT. Quadrilhão do PT. Existem vários processos parecidos, quadrilhão do PMDB, o quadrilhão do PP, demonstrando que a corrupção no Brasil chegou a um ponto de endemia que assusta a todos, né? Inclusive o próprio judiciário está de cabelo em pé. Esse seria o processo, o fechamento com chave de ouro, que é a demonstração clara de que havia uma quadrilha, e isso o juiz Valisney mostrou que a denúncia é apta e, portanto, o processo deve seguir, né? Todos viram réus, e que o ex-presidente Lula seria o chefe dessa quadrilha, mesmo depois da saída dele da presidência da República. E aí a ex-presidente Dilma entra, que foi um poste dele, entra como uma cúmplice, né? Mas ele continuava mandando no governo. É um processo muito interessante que prova claramente que houve a prática de vários crimes, como corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e outros crimes.
é uma das condições para definir a formação de quadrilha. A outra é a seguinte, é que cada um tenha o seu papel. E neste processo está lá descrito, como uma série de terror, né, toda a função de cada um. A função do Lula, a função da Dilma, a função do Palocci, a função do Guido Mantega, né, e a função do Vacari, que é aquele tesoureiro que ia receber o dinheiro. Então, assim, esse processo ele é exemplar porque configura realmente a formação de uma grande quadrilha. Não é aquela formação de quadrilha que o Ministério Público costuma colocar apenas para dar um tchan e aumentar a pena de algum crime, não. É a formação de quadrilha total e por isso que se chama quadrilhão do PT. Existe, é claro, a quadrilhão do MDB, né, antigo PMDB, e do PP. Mas nesse caso aí, o juiz Alisney já indicou que se trata de condenação certa, porque ele viu ali evidências de que houve mesmo a formação desse grupo para assaltar os cofres públicos e cada um com a sua função. São três quadrilhões, então, Zé, unidos num só super quadrilhão, Quadrilhão do PT... Do MDB e do PP até agora. Então, né? Esses quadrilhões é que fizeram o Petrolão. Exatamente, mas são processos separados porque cada quadrilha nesses aí tinha as suas funções. O presidente do PP seria o chefe dessa quadrilha do PP e cada um tinha a sua função específica. É uma das condições para se definir o crime de formação de quadrilha, que cada um tenha o seu papel com o objetivo de cometer os crimes, ou seja, assaltar o Estado. E mesmo, eles têm o seu papel, um não entra na área do outro. Pois é, né? A ideia de algo institucionalizado até, né? Isso desmonta aquela narrativa de que era uma prática isolada, um ou outro integrante do partido que se desviou do caminho, da ideia de que era uma filosofia, algo maior, né? Aí voltamos à passagem de um dos votos do ministro Celso de Mello na ação penal 470, o processo do mensalão. O projeto criminoso de poder era um projeto, não era uma ação individual. A ação individual nós tivemos ao longo da história, Maluf, antecedendo Adhemar de Barros, etc. Não, aqui em São Paulo. Não, era um projeto de partido que envolvia o roubo para o partido, o roubo para o indivíduo do partido, tal. E era um projeto para se perpetuar no poder. Então era um projeto de poder, não era um projeto no poder, era de poder. Por isso que é fundamental. E era o intuito de permanecer um longo período saqueando e destruindo o Estado brasileiro e as instituições do Estado Democrático de Direito. Isso que é central, né? Que tem de ser entendido. E em certo momento, na acusação do Ministério Público Federal, na ação penal 470, estava muito claro. Você tinha uma quadrilha, tinha um chefe, Zé Dirceu, no caso da ação penal 470, e aí você tinha os três grupos, né? Os núcleos, né? Financeiro, tinha o núcleo publicitário e o núcleo político e tal, mas tinha o chefe. Afinal, toda a quadrilha só se for anarquista que não tem chefe. Mas no final da ação penal, o STF fez um crime contra a nacionalidade que criou um verdadeiro absurdo. Qual foi o verdadeiro absurdo, né? Foi conseguiu retirar do Zé Dirceu a condenação de chefe de quadrilha. Então terminou o processo com 25 sentenciados, eram 40 réus, virou 38, 25 sentenciados, e terminou com uma quadrilha sem chefe. O STF criou a quadrilha anarquista. Quadrilha sem chefe. É uma maravilha. Já criou o crime sem autor, né? Que é aquele do caso do Caseiro. O caso do Caseiro não tem autor. É o chefe da Caixa, o presidente da Caixa Econômica lá que abriu a conta, mas ninguém mandou abrir. Ele teve uma ideia. Jorge Matosso. Bem lembrado. O Palocci não fez nada, não pediu. O Palocci saiu também lá absolvido. Mais uma obra do Gilmar Mendes. Esse é craque.